Olá, tudo bem? Nós estamos aqui na TV JP para falar hoje sobre eleições 2016 e ao meu lado Lilian Geraldini. Ô Lilian, quer dizer que a partida, a largada foi dada para a campanha política neste ano de 2016. Exatamente, as propagandas estão permitidas a partir desta terça-feira, dia 16, portanto, e aí a população, os eleitores podem acompanhar já, principalmente nas redes sociais, já uma grande movimentação com relação às propagandas dos candidatos, tanto a vereador quanto a prefeito, para o próximo dia 2 de outubro, o pleito municipal. Aliás, você já deve ter percebido aí no seu Facebook, né, que os políticos estão enchendo a sua timeline de propaganda. O que é permitido dentro da internet, no Facebook especificamente? Propaganda paga? Pode? O que pode e o que não pode, Lili? Na internet, Norton e aos nossos amigos internautas, é importante ficar atento porque na internet só podem ser realizadas aquelas propagandas gratuitas. Aqueles impulsionamentos nas redes sociais, no Facebook principalmente, ou sites, blogs, nada que é pago é permitido pela Justiça Eleitoral. Então pode fazer qualquer tipo de menção a partir de hoje, porque até então era considerado a propaganda antecipada. A partir de hoje pode efetivamente ser pedido o voto do eleitor nas redes sociais, na internet como um todo, mas tudo de forma gratuita. Pago, nada é permitido. Mas esse período de campanha eleitoral é um período mais curto do que em relação à campanha de 2012, né? Exatamente. Na campanha de 2012, campanha municipal, a gente sempre faz esse comparativo por ter sido há 4 anos atrás também a eleição municipal. Tem essa grande diferença. Na última eram 90 dias, então um prazo bem maior para a campanha e essa somente os 45 dias, bem reduzido. Por isso que até os grandes estudiosos, os próprios juízes eleitorais e também os estudiosos, os conhecedores de marketing político, dizem que essa é uma campanha especificamente de corpo a corpo, em que vai funcionar mesmo o tete a tete, ali, o contato mesmo com o eleitor e o pedido de voto efetivo, porque o conhecimento de um candidato nesse tempo menor, às vezes pode ficar um pouco mais complicado, tanto para o candidato e para o eleitor, para conhecer as propostas, enfim, é uma questão de ficar um pouco mais atento. Você acha que nesse novo sistema, com 45 dias de campanha, isso nivela os candidatos, aqueles que têm mais poder econômico, menos poder econômico? A questão de poder econômico, eu acredito que não, porque tem uma restrição, o próprio TSE já fez limitações com relação aos gastos e, portanto, não tem essa diferenciação com relação a gastos. Mas com relação a efetivamente fazer a campanha, pode ser que se tenha essa diferença, e os próprios cartorários eleitorais, os juízes, dizem que às vezes dificulta o fato, como eu disse, do candidato se tornar conhecido nesse período menor. Mas vale com certeza o traquejo, a estratégia de se fazer conhecer nesse período e também o interesse do próprio eleitor, que é imprescindível, de conhecer as propostas de quem ele pretende votar. Outra dúvida que surge é em relação às faixas, aqueles cavaletes que eram colocados nos centros das avenidas. Isso continua podendo? Era muito comum nos canteiros, principalmente de avenidas, no centro da cidade, próximo à praça, esse tipo de coisa, e muitas vezes irregularmente colocados. Para esse ano estão proibidos os cavaletes, as faixas e também os cartazes, as placas conhecidas, estão proibidas neste pleito. O que pode, e aí eu vou elencar algumas coisas. De hoje até o dia 1º de outubro, que é a véspera das eleições, até às 10 da noite, podem ser realizadas a distribuição de material gráfico, as caminhadas e carreatas já comumente conhecidas, passeatas, a utilização de carro de som, divulgando jingles ou mensagens dos candidatos. E em bens particulares, as propagandas devem ser gratuitas, importante ressaltar, que podem ser realizadas e deixadas ali até 30 dias depois das eleições. Os comícios podem ser realizados até o dia 29 de setembro, mas os showmícios estão proibidos. A diferença é que o showmício tem a participação de artistas, seja remunerados ou não, de forma gratuita, eles não são permitidos os showmícios. Os comícios, sim. E aí, só são possíveis as propagandas por papel ou adesivo, desde que tenham o tamanho de meio metro quadrado, excedendo isso já fica proibido também. E nas propagandas em veículos são permitidos aqueles adesivos microperfurados, aqueles que têm um certo grau de transparência, até a extensão total de todo o para-brisa traseiro, ou em outras posições com um tamanho de 50 por 40 centímetros. Essa é a limitação e, aliás, as restrições, só lembrando,
podem ser conhecidas ou conferidas mesmo pela Resolução 23.457 de 2015. 23457 de 2015 é a resolução que regulamenta e dispõe sobre as restrições do pleito desse ano. Além da internet, de todos esses outros meios, a gente vai ter ainda os famosos santinhos, são permitidos ainda? Os santinhos são permitidos sim. O que não pode, isso é importantíssimo, aquela conhecida forração, quando os candidatos jogam na porta das escolas, isso é terminantemente proibido, não pode. Na verdade, já não podia há bastante tempo. Aliás, que é proibido, mas que ninguém respeita, né? Nenhum dos candidatos costuma respeitar. E muitas vezes isso é feito na madrugada, né? Além disso, acaba sendo um desrespeito com o meio ambiente, né? Porque os próprios varredores de rua têm um trabalho absurdo no dia seguinte das eleições e um desrespeito com o próprio eleitor, né? Porque além de infringir a lei eleitoral. E na maioria das vezes esses panfletos aí acabam indo para as galerias de águas pluviais, acabam entupindo, gerando problema para a própria população. Então isso é um desrespeito muito grande. Eu tenho por mim o seguinte, se eu ver um santinho do candidato, na hora que eu for votar no chão ali, eu já não voto mais. Ah, eu também tenho como premissa isso. Eu observo bastante os meus candidatos para ver se não tem nenhum tipo de santinho ali, porque daí já perdeu o meu voto, mesmo que seja na porta da escola onde eu vou votar. E falando sobre isso, esse assunto, como é que a gente faz para denunciar? Como é que vão funcionar as denúncias, né, de campanhas irregulares? Importante salientar que algumas denúncias já foram feitas, mas em termos de propagandas antecipadas, porque efetivamente... Sabe o candidato? Pode falar? Não, a gente não tem os nomes ainda, porque a própria Justiça Eleitoral coloca de uma maneira mais ampla, né? Alguns, inclusive, foram multados por propaganda antecipada no Facebook, em determinadas zonas eleitorais, mas a partir de hoje, efetivamente, podem ser feitas as denúncias relacionadas às propagandas eleitorais irregulares. E aí, o próprio eleitor pode se utilizar do site do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, tre-sp.jus.br, ou por meio de uma representação por escrita ao Ministério Público ou mesmo ao cartório eleitoral. A violação de regras, isso é muito importante, pode resultar em multa, e aí é salgada, Norton, entre R$5.000 e R$25.000 ou equivalente ao custo da propaganda, se a propaganda tiver um valor acima desse limite ou desses valores citados pelo TSE, então entre 5 e 25 mil ou o valor da propaganda. Tá certo, Lilian. Muito obrigado. Eu quero lembrar a vocês que estão acompanhando a TV JP, que a TV JP, bem como o JP, vão acompanhar durante todo esse período eleitoral, todas as campanhas, estamos monitorando a todo o tempo, né, Lília? E a gente vai ficar em cima para saber, né, que está sendo cumprida a lei, se não está, até porque hoje é muito mais fácil, as pessoas estão investindo um pouco mais nas redes sociais, no Facebook principalmente, né, até para economizar um pouco mais, né? E fica mais fácil da gente monitorar também isso, né? Exatamente. Então, de uma maneira geral, a propaganda começa hoje e, na verdade, na TV e no rádio, a partir do dia 26 de agosto somente, aí se estendendo até o dia 29 de setembro. Mas nas outras mídias, ou o próprio Santinho, enfim, como a gente estava acompanhando agora, e nas redes sociais de maneira gratuita, a partir de hoje, com certeza, Norton, a gente vai acompanhar todas as novidades, né, informações relacionadas ao pleito para os nossos leitores do JP e também os nossos internautas que acompanham aqui a TV JP. Legal. Semanalmente nós estaremos aqui para fazer um balanço a respeito das campanhas aqui em Piracicaba. Um grande abraço a você.